ele parte deste princípio justamente do diálogo entre a fé e a razão dentro de um horizonte humanista, de uma compreensão do ser humano de forma integral, que é um dos aspectos que o Concílio Vaticano II também recupera, afirma, né, nos seus documentos, e esse diálogo entre a Igreja e o mundo contemporâneo, né, que é um dos traços também do concílio. Então, toda a atividade, toda a obra teológica de Ratzinger, e depois também o seu magistério pontifício, o seu pontificado, todas as ações que ele realiza, sempre estão neste horizonte de um diálogo com o mundo contemporâneo, com todas as áreas, com todos os âmbitos, a filosofia, as ciências, os direitos humanos, as religiões, o diálogo interreligioso, por exemplo, o ecumenismo, o diálogo com o mundo da cultura. Ele tem grandes discursos, por exemplo, nesta área, né, do diálogo interreligioso, do diálogo com o mundo intelectual. Por exemplo, o seu último discurso antes de ser eleito Papa, que foi no Colégio dos Bernardinos, na França, que é o discurso que ele aborda toda a questão do relativismo, né, da cultura contemporânea tão marcada por um relativismo filosófico, moral, religioso. Então, ele entra em temas de fronteira, inclusive, por exemplo, questões bioéticas, né, as questões do aborto, da sexualidade, temas relacionados à família, enfim, todos estes temas que são temas atuais, polêmicos, não resolvidos, que a Igreja precisa se ocupar, e são temas do diálogo com o mundo contemporâneo, com correntes dentro e fora da Igreja que divergem, que pensam diferente. Então, Ratzinger foi um teólogo e um papa que nunca teve medo de enfrentar esse tipo de diálogo, de travar positivamente um diálogo da Igreja com o mundo. Vou dar um exemplo de um grande debate, um dos maiores debates que atraiu multidões na Baviera, por exemplo, o debate que ele teve ele era cardeal ainda, né, antes de ser papa, com um dos maiores filósofos contemporâneos, Jürgen Habermas. Esse debate foi em 2004, se não me falha agora a memória, e o tema era justamente sobre o tema da secularização. A fé cristã, os pressupostos religiosos diante da sociedade, do Estado democrático de direito, por exemplo. Então, temas relativos ao mundo da política, ao mundo da democracia, da laicidade, a laicidade do Estado, temas relativos à economia, todos esses temas foram explorados por Ratzinger na sua obra, como teólogo, como papa. Ele escreveu muito sobre esses temas, dialogou com muitos filósofos, teólogos, né, como o Habermas, por exemplo, filósofos ateus, por exemplo, como o Paulo Flores d'Arcais, também foi um outro
grande filósofo ateu, que esteve em debate com o cardeal Ratzinger, que reuniu umas 4.000 pessoas em Roma para esse debate, antes de ser Papa, né? Então, Ratzinger, ele se caracteriza por esse diálogo amplo, mas sempre colocando de uma forma respeitosa, de uma forma com uma linguagem muito acessível, uma linguagem profunda, colocando fundamentos profundos, mas ao mesmo tempo com uma didática, como uma... Ele era um catequista, né? Até o Papa Francisco, ele se refere ao Papa Bento XVI como um grande catequista, né? Um grande catequista da Igreja do nosso tempo, por essa capacidade pedagógica que ele tinha justamente de tratar de temas complexos, difíceis, polêmicos, mas temas que são fundamentais, colocando os fundamentos, colocando os princípios de uma forma bastante compreensível, acessível para o grande público.